Bom dia a todos. Aqui é Márcio Garcia do Orquidário Orquidiomania. E hoje, no domingo, a gente vai falar um pouquinho sobre cultivo de orquídeas, tá? Hoje eu não tenho um tema específico, tá? Eu trouxe algumas plantas e eu quero falar a respeito de algumas das características das orquídeas, tá? Características muito interessantes que a gente deve se atentar, observar e aprender, tá? Então hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho de tudo, ok? Eu vou começar mostrando flores, tá? Ontem eu peguei essa plantinha, mostrei para vocês, vou trazer ela de novo, vou colocar ela numa posição em destaque aqui, para que todos olhem. Todo mundo conhece essa planta, todo mundo admira. Essa aqui é uma Phalaenopsis. É uma orquídea bem difundida no Brasil, de fácil cultivo. Algumas pessoas têm dificuldades. Eu vou alertar assim, quem tem dificuldade com essa planta, possivelmente comete dois erros, os principais erros. Excesso de água, excesso de luz. Tá? Ela se adapta bem melhor faltando um pouquinho de luz do que passando um pouco de luz. Então, são os dois grandes problemas que tem essas plantas, tá? Se você se acertar, aqui em casa, a gente faz tempo que a gente cultiva. A minha esposa ama essas plantas, ela ama todas as plantas, como vocês olham em volta. Mas as Phal tem uma característica muito interessante. Elas são as flores são muito duráveis, duram um grande tempo. E aí é muito bacana, porque aqui em casa eu acho que deve ter, tem o que, amor? Umas 30 plantas dessa? Ah, tem mais. Eu acho que tem mais de 30. E todo ano a gente tem uma grande quantidade de floradas aqui em casa. Começou agora, vocês estão vendo, eu trouxe essa aqui, é a primeira que abriu aqui em casa esse ano. E tem mais essa aqui, que também abriu em casa esse ano, tá? A amarelinha, essa aqui o pessoal chama de mini, mesma coisa, tá? E aí, eu queria chamar a atenção de vocês sobre a capacidade de adaptação das orquídeas. Essa é uma característica muito bacana das orquídeas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês verem como ela tem capacidade de adaptação, tá? Então, eu trouxe aqui duas Phal e eu trouxe a terceira Phal. Essas duas, olha só que interessante. Eu trouxe os dois extremos para vocês. As duas estão cultivadas no famoso esfagno, tá? Substrato que retém muita umidade e que normalmente as pessoas têm dificuldade para cultivar, certo? Então, o extremo, um dos substratos que mais retém umidade é o esfagno, ok? Tá aqui. E tem rápida degradação. Ele estraga rápido, vira um pelote muito seco e aí ele para de absorver água. Esse que é o segredo dele. No começo ele absorve muito e quando ele fica velho e a gente esquece, ele não absorve praticamente água nenhuma. O extremo, essa aqui é uma famosa, tá aqui a minha amiga, que está na casca de peroba sem nenhum substrato, ou seja, ela está apenas grudada na madeira. Por que eu trouxe os dois extremos? Justamente para mostrar a capacidade de adaptação dela. Ela tanto vai bem num substrato muito pesado, como diz a minha esposa, que retém muita umidade, como ela vai bem aonde não retém praticamente nenhuma umidade. Aí você tem que fazer algumas adaptações. Quais são? Essa você tem que cultivar num lugar onde tem um vento a mais, não é vento, né? Uma corrente de ar um pouco maior para secar mais rapidamente, onde a temperatura seja um pouquinho mais elevada. Para quê? Para você auxiliar a drenagem do vaso. Essa aqui, ao contrário, onde a gente cultiva ela? Dentro de um outro vaso. Para quê? Para auxiliar a retenção de umidade, para ter um equilíbrio, para ela se adaptar, ok?
Essa planta tem um histórico muito bacana, eu gosto de contar a história das plantas. Eu vou aí pertinho para vocês verem, eu preciso mostrar, pera aí. Deixa eu sair de cena, dar a volta, para mim entrar aqui e mostrar. Por que eu gosto de mostrar a história dessa planta? Essa planta é o seguinte, ó, ela veio para casa, por quê? Porque ela estava com problemas, sérios problemas. Essa aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Essa aqui é a planta principal. A planta principal foi aqui, ela morreu. Quando ela morreu, a parte de raiz dela estava bem formada. Minha esposa manteve os cuidados só nas raízes. O que aconteceu? Nasceu. Vamos ver se vocês conseguem ver. Nasceu aqui uma planta, que é essa planta aqui, e nasceu outra planta aqui, que está aqui. São duas plantas que nasceram. Eu vou mostrar um detalhinho aqui para vocês verem. A nossa adubação caseira aqui, a gente fala muito do nosso adubo orgânico Forte-Riza. Não sei se vocês vão conseguir observar aqui dentro, foi colocado Forte-Riza em toda ela. Forte-Riza. Ele gruda. Forte-Riza. Forte-Riza. Quando a gente faz isso com a planta, minha gente, rapidamente a gente tem a resposta dela. Tá vendo? Nós temos raízes surgindo por toda a planta. Raízes, tá? Então a planta, ela tem uma rápida recuperação e uma rápida resposta. Esse adubo, ele se degrada e ele forma uma teia branca, que são os fungos. Esses fungos fazem a associação com as raízes e proporcionam um rápido aumento de disponibilidade de nutrientes para as plantas, tá? Esse que é o segredo desse adubo orgânico. Eu vou voltar lá, pessoal. Então, essa característica de adaptação das orquídeas confere ela uma importante qualidade a ela, que ela se adapta a vários cultivos. Então, sempre a gente fala, minha gente, você tem que descobrir qual cultivo que vai bem para a sua região, para a sua casa, para você, tá? Como que você gosta de molhar? Você gosta de molhar muito? Você gosta de molhar pouco? Então, esta é uma rápida adaptação da planta e ela vai entender como que você gosta de cultivar. A gente gosta muito de falar assim, descubra qual o jeito que você gosta de cultivar e tente adaptar a sua planta nesse cultivo, tente entender qual canto da sua casa ela vai se adaptar melhor para você poder cultivar. Então aqui em casa eu costumo dizer o seguinte, eu tenho lugar mais iluminado, que pega mais claridade, eu tenho lugar que é mais escuro, eu tenho lugar que pega um pouquinho mais de brisa, mais de vento. Quando eu falo vento eu me assusto, porque as orquídeas não gostam de vento. Elas desidratam rapidamente, elas têm as raízes expostas e as raízes, quando você tem vento nela, ela começa a funcionar ao contrário. Em vez de reter a água, ela começa a perder a água rapidamente e aí a planta sofre com isso. Ok? Bom, mostrei um tipo de planta. Eu vou mostrar outra planta para vocês, tá? Eu trouxe aqui uma planta na família dos oncídios. Essa aqui também é uma planta bem bacana, as pessoas conhecem como chocolate, tá? É um oncídio, é um híbrido, tá? Famoso chocolate. Pessoal, ela tem o nome de chocolate, por quê? Porque a fragrância dela lembra o chocolate, realmente lembra, tá? E nessa planta eu queria chamar a atenção para vocês de algumas características que muitas vezes a gente acaba achando defeito. Então, olha lá, essa planta, ela tem a característica de ter pintas. As pontas das folhas são pintadas. Dá a impressão de que ela é minha parente. Eu brinco, né? Falo, por quê? Porque eu tenho as pontas, as mãos, né? Pintadinhas. E ela é pintada pelo mesmo motivo que eu tenho minhas pintas. Excesso de luminosidade. Tá? Então,
A luz causa essas pintas nela, igual em mim. Porém, para ela ter uma floração bonita, ela precisa de luminosidade. Então, é praticamente impossível você ter uma planta dessa saudável com flores sem as pintas, ok? E aí, o que acontece? Eventualmente, o excesso de luminosidade aliado ao tempo, a folha vai começar a envelhecer, secar e dar a impressão de que está doente. Não é doença, tá? Essa folha você pode optar por cortar essa parte ou manter por muito tempo, ela não vai trazer grandes problemas para o seu cultivo, ok? E eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, a beleza do natural. O que eu chamo de beleza do natural? Minha gente, uma planta, ela não precisa ser perfeita, alinhada, esquadrejada, com todos os bulbos nos lugares, com todas as folhas retinhas, sem ter folhas dobradas, folhas quebradas, para ser bonita. Ela é bonita porque é natural. E o natural, a natureza, proporciona essas pequenas dificuldades, esses pequenos defeitos. Então, o bonito da planta é ser o quê? Bem cuidada, saudável, tá? Emitir flores e ter os seus defeitos. A Ju chama de marcas da vida. A gente tem marcas, a vida faz marcas na gente. E isso que é muito bacana. Pessoal, eu trouxe outra planta aqui, justamente para mostrar isso. Essa eu vou levar aí de novo. Vou dar a volta, a gente vai conversar mais de perto, porque eu preciso mostrar ela de perto. Tá num vaso, num cachepô de cerâmica, de barro, tá? Então, ela é uma planta que está mais pesada. Eu queria chamar a atenção para vocês das manchinhas nos bulbos, tá? Quando começou a aparecer essas manchas nesse bulbo, eu acabei me preocupando. Eu falei, tem alguma coisa de errado na minha planta. Ela está manchando, ela está escurecendo, tá? Aí secou um bulbo. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou perder a planta. Aí a gente fica um pouquinho preocupado, tal. Aí veio o bulbo novo. Lindo, limpo, bonito, saudável, folhas limpas. E aí vieram as flores. Olha lá, minha gente, olha as florzinhas. Tá? Parece um anjinho voando, uma bailarina, tá? Uma plantinha bonita, bem bacana, tá? E o que eu quero dizer com isso? Qual que é o ensinamento para a gente a respeito da planta? Algumas características das plantas, a nós, soa como doença. A primeira impressão que você tem, ai, minha plantinha está com um problema, ela está com doença. Então, se você for olhar essa planta, se você for olhar os defeitos, as marcas da vida, você vai falar, ai, Márcio, mas tem bulbo sem folha, tem bulbo que secou, tem manchinha pelo coiso todo, tem umas folhinhas, tem umas folhinhas aqui que não tão bonitas, eu não vou querer essa planta. Mas ela está extremamente saudável, linda com floração. Então, o que isso serve de ensinamento para a nossa vida? Que não precisa estar lindo, maravilhoso, perfeito, para ser uma planta saudável. Tá? Minha gente, e eu trouxe mais um aqui. Essa aqui dá aqui uma flor parecida com a flor aranha. É Brácia, né, amor? É. Então, ela é um cruzamento de um oncídio que dá uma flor semelhante à Brácia, bem parecida, de coloração diferente. Um nome complicado, eu não lembro o nome, tá? Muito bonita. Esse ano ela deu, acho que... Foram 3 ou 4 hastes, amor? Nossa, é a da haste mais... Acho que deu umas 4 hastes, comprida com várias flores muito bonitas. E aí eu trouxe ela justamente por isso. Por quê? Porque ela é uma planta extremamente saudável, é uma planta bonita, tá? Eu gosto de ir variando as plantas que eu mostro. A Ju já mostrou essa planta outro dia. Raízes finas, todas elas com ponteirinhas, com coifas.
bem bonita, tá? E aí, o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar para vocês a diversidade de cultivo. Minha gente, eu trouxe planta no cachepô com argila expandida, ok? Eu trouxe para vocês vaso plástico com esfagmo. Eu trouxe para vocês vaso de barro com substrato, casca de pinos e carvão, em cima argila expandida. Só em cima colocou uma camadinha de argila. Eu trouxe planta no toquinho. E eu trouxe também um prato de cerâmica, de barro. Bom, minha gente, com isso eu quero chamar a atenção de vocês sobre essas características que as orquídeas têm. Elas se adaptam a vários tipos de substratos num mesmo local. Todas essas plantas são cultivo caseiro, são da minha casa. Elas já estão aqui há um bom tempo. Algumas eu vou tirar daqui, que aqui está querendo pegar um solzinho. E a gente sabe que sol não combina com orquídea. Mesmo que seja só um pouquinho, tá, pessoal? Eu acho que é só um raiozinho, mas eu não gosto. Ok? A Ju vai me ajudar aqui. Mas o que eu queria falar hoje, pessoal, a respeito dessas qualidades que eu chamei a atenção para você, eu vou tirar a florida e eu vou tirar a minha guerreira. Não, a minha guerreira vai ficar. Eu vou tirar as duas floridas daqui, tá? Então, hoje eu queria falar para vocês que, assim, eu sempre gosto de falar sobre cultivo de orquídeas, mas eu gosto de falar muito sobre ensinamento que o cultivo de orquídeas traz para as nossas vidas. E hoje eu vou falar de uma coisa muito bacana. Amanhã, dia 8, é o Dia das Mulheres. Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. É um dia que a gente lembra um pouquinho mais das mulheres. Porque a gente lembra todo dia das mulheres, tá? As mulheres têm umas características muito interessantes. E muitas delas são parecidas com as orquídeas. As mulheres são, sabe, eu gosto de olhar as características do homem e as características da mulher. As mulheres têm uma característica muito forte, que é a sua capacidade de enfrentar as dificuldades, tá? A gente, como homem, também enfrenta dificuldade, mas a gente tem maneiras diferentes de encarar as coisas, tá? Você pode observar que eu acho que isso que é uma regra meio que geral. A gente, homem, diz assim, né, que a gente acorda de manhã e vai para o trabalho. E muitas das mulheres não vão para o trabalho, elas ficam em casa. Aí a gente, como homem, às vezes fala, eu trabalho muito, eu trago sustento para casa. Mas a gente, quando para e pensa e olha para o trabalho da mulher, a mulher, ela não para, ela trabalha o dia todo. Ela acorda de manhã trabalhando, passa o dia todo trabalhando, chega à noite, ela continua trabalhando e vai dormir. E antes de dormir, eu acho que todo mundo sabe disso, ela vai conferir a porta, ela vai ver se os filhos estão deitados, ela vai conferir ver se as janelas estão fechadas, ela vai ver se está tudo bem. Ela passa o tempo todo cuidando dos detalhes. E isso é uma característica muito forte na mulher, tá? E aí eu lembro assim, essa característica também tem nas orquídeas. Eu queria associar essa capacidade que a mulher tem de se organizar, de fazer, de realizar 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. E dizer assim, sempre que eu olho para o trabalho da mulher, eu tenho uma admiração muito grande para isso, tá? Eu acho que a gente, como homem, não consegue manter o pique que a mulher tem. Então, nesse dia 8, não consegue, porque a mulher não para. Eu vejo minha esposa, final de semana eu chego em casa, eu sou sincero. Eu falo para minha esposa, amor, eu preciso descansar.
Aí minha esposa falou, amor, eu tô cansada, eu preciso descansar. O que eu vou fazer? Eu vou ver uma televisão, eu vou ler alguma coisa, eu vou sentar no meu sofá. O que a minha esposa vai fazer? Vai fazer live, vai plantar vaso, vai carregar vaso, vai trocar, tirar terra, vai arrumar o jardim, vai varrer a calçada, vai lavar a roupa. Eu falo, amor, pelo amor de Deus, vai descansar. Eu falo, ai amor, eu estou descansando e estou fazendo as coisas que precisam. Então, essa característica que a mulher tem, tá, é que chama tanta a minha atenção. Tá? Então, e eu vejo assim que o cultivo das plantas, o cultivo das orquídeas, o capricho com o jardim, essa característica de gostar das plantas que as mulheres possuem, é uma ligação que elas possuem desde a Idade da Pedra com a natureza. Por quê? Eu brinco assim, né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, Márcio, as mulheres, elas estão acostumadas a ter contato com a natureza. Por quê? Para alimentar a família, a mulher ia nas árvores, colher frutas, procurar alimentos. O homem caçava, mas a mulher procurava os outros complementos. Então o homem estava acostumado com a força bruta, ir lá matar um leão, matar um elefante, matar um bicho grande, e a mulher não, a mulher estava acostumada a ir na natureza, colher plantas. Então, desde lá da Idade da Pedra, a mulher guarda essa relação com a natureza. É muito difícil você entrar numa casa que não tenha planta. É muito difícil. Por quê? Porque a mulher traz a natureza para dentro de casa. Então, nesse Dia das Mulheres, eu queria dar os parabéns a vocês, mulheres. Por quê? Porque essa característica tão forte, tão marcante na mulher, tão realizadora, faz muito bem para nós homens. Tá? Então, nesse dia, eu quero agradecer a cada uma de vocês. Tá? E agradecer também esse paraíso que se torna a nossa casa. Essa plantinha, essa natureza que vem para dentro de casa, esse carinho que a mulher tem com todos os cantos da casa. Ela está preocupada em pôr aguinha na planta, ela está preocupada em cortar a folhinha que morreu, ela está preocupada com a gente se a gente dormiu bem, ela está preocupada com a comida da gente, ela está preocupada com o filho, se o filho está bem, se não está. Ela está o tempo todo cuidando de todo mundo. Tá? E eu vejo uma coisa interessante, que com o passar dos anos, as mulheres os filhos vão crescendo, vão casando, vão se distanciando muitas vezes da casa, às vezes não moram na mesma cidade, às vezes os netos vêm só de vez em quando, e a mulher, para complementar essa atividade, ela acaba adotando as plantinhas, os cachorrinhos, tá? E isso é muito gostoso, faz muito bem. Então, eu nesse dia, tá? Véspera do Dia das Mulheres, eu gostaria de dar os parabéns a vocês, agradecer, tá? Quando eu falo agradecer, eu estou agradecendo em nome de todo mundo, tá? Que conhece, que tem carinho e sabe o valor que tem as mulheres na vida de todos nós. As mulheres admiram as mulheres e os homens também admiram as mulheres. Então, pessoal, muito obrigado. Eu espero que algumas dicasinhas que eu disse sobre as orquídeas tenham valido a pena para vocês. Eu vou encerrar desejando muita paz, muita saúde e muita sabedoria para cada uma das mulheres que me verem.